Isso quer dizer esse alfa A. Ok? Se você fizer isso, vai dar o quê? Ó, o primeiro vai dar lambda AK, o segundo vai dar alfa AK, porque é o que ele faz o produto para todos os valores de parâmetros. Esse aqui vai dar menos 1/2 de lambda I, eu posso botar esse lambda na frente, alfa J, eu posso botar esse alfa aqui na frente, eles são números, FK e J, GI e J. Isso aqui continua sendo zero. Eu continuo esse lambda de alfa na frente. Ok? E para os demais também. O que vai acontecer é que aqui aparece, sei lá, lambda ao quadrado vezes alfa, posto aqui na frente. Eu vou ter A e A, isso vai embora. Tá certo? Todos os outros vão embora. Então sobra simplesmente isso aqui, mas isso aqui é a mesma coisa que lambda mais alfa vezes AK. Mas isso aqui é a mesma coisa que alfa mais lambda vezes AK. Que é o que resultaria se eu tivesse feito a lei de composição para alfa A lambda A. Certo? Mas isso aqui vai dar um resultado escrito dessa maneira daqui, tá certo? Que a gente vai tirar aqui, que a gente pode tirar essa lição, é que se eu tiver isso aqui, é no espaço de parâmetros. O que está acontecendo correspondente a isso lá no grupo? O que eu estou fazendo é A, o elemento do grupo que tem esse conjunto de parâmetros, vezes o elemento do grupo que tem esse conjunto de parâmetros. É isso que eu estou fazendo aqui, não é isso? Só que lembro lá no espaço para a chave aqui, tá? Valeu. Escaninho. Valeu. Aqui eu estou fazendo, ó, a mesma coisa, só que ao contrário. Isso aqui é no espaço parâmetros o produto A de alfa A vezes A de lambda A. Eu acabei de mostrar que A de lambda A vezes A de alfa A para qualquer lambda e alfa é a mesma coisa que A de alfa A vezes A de lambda A, ou seja, abeliano. Comutativo. É isso? Então a gente criou aqui, na verdade, isso aqui está identificando uma estrutura que é um subgrupo abeliano, ou comutativo, se quiser. Por que eu sei que é um subgrupo? Bom, primeiro, a identidade está aqui, porque é só você escolher lambda igual a zero, certo? No caso particular. Então está lá, a identidade está lá, os parâmetros todos valendo zero. A inversa é fácil, porque se eu fizer essa composição, para que esse seja o inverso desse, ou seja, para que isso dê o A de zero, que é a identidade, tá certo? Basta que alfa seja igual a menos lambda. Não é regra aqui. Então, ok? Não é fácil. É só usar o contrário. E alfa ser igual a menos lambda significa que ele também é um múltiplo. Ele também é dado por múltiplo. Tá certo? Um múltiplo qualquer no conjunto de valores A que você definiu. Então a inversa está aí, a identidade está aí. Que a associativa vale porque vale para o grupo inteiro. Isso aqui são dois elementos do grupo. Então, em particular, vai valer para esse produto aqui também. Tá certo? Só falta mostrar que é fechado. Acho que é fechado é óbvio, está aqui, ó. Se eu tiver um cara que é lambda A com um cara que é alfa A, o resultado disso é um cara que tem como parâmetro lambda mais alfa vezes A. Né? Isso que aparece aqui é o A de lambda mais alfa A, dois parênteses, um para falar os valores de parâmetros, ok? Que é a mesma coisa que A de alfa mais lambda A. Então esse cara também tem essa estrutura, também é fechado. Então tem todas as propriedades do grupo, mais o fato de ser comutativo, coisa que para o grupo ninguém garante que seja. Ok? Ou seja, só comentando certo, eu estou dizendo o seguinte, escolhe um cara qualquer aqui que você queira, qualquer um, tá certo? Esse cara vai definir uma linha, um subgrupo aqui, onde todos esses caras aqui têm como conjunto de valores de parâmetros múltiplos desse conjunto de valores de parâmetros. Tá certo? Um fio aqui. Tá? Não vou chamar de fibra porque seria uma estrutura matemática específica, mas tem um fio aqui. Tá, ok? Ao longo desse fio, os produtos são abelianos. Tá, ok? Ah, você quer começar do AB. Infelizmente, passamos pelo AB. Estou dizendo que tem que passar pelo AB. O AB define o seu subgrupo abeliano, ou seja, todos os caras que têm como conjunto de valores o múltiplo do conjunto de valores desse cara daqui. Então, cada um tem um subgrupo abeliano associado a ele. Ok? Mas esses subgrupos, eles sozinhos, eles não montam um grupo. Eu tenho que passar desse cara para esse cara
com um cara aqui, inclusive, tem um conjunto de valores que não seja um múltiplo desse cara daqui. Múltiplo para todos eles, tá? Esse múltiplo é comum a todos eles. Então, mais uma vez, se fosse, né, já está todo mundo escolado, θ1, θ2, θ3, 3 anos de rotação. V1, V2, V3, 3 componentes da velocidade do custo. Eu estou dizendo que eu pego um cara em que esse cara assume valores para 0, 15, 20, etc, etc, e pego um cara que é um múltiplo para todo mundo. Então, se o múltiplo é 2, o lambda é 2, é 2 vezes 0, é 2 vezes 15, é 2 vezes 20, é 2 vezes a velocidade, é 2 vezes esse, é 2 vezes esse. É um múltiplo para todos eles. Tá certo? Ou 3, ou 4, ou 5, ou menos 8, tudo isso forma uma estrutura de subgrupo, e esse subgrupo é abeliano. Ok? É só uma observação, parece uma observação inocente, mas isso ajuda a gente a fechar essa história dos passos aqui a partir da identidade. Fechar em que sentido? Fechar assim. Suponha que você defina uma transformação cujo parâmetro era isso? Não, eu acho que é uma besteira. Eu estava pensando se o grupo 1, nesse caso, seria necessariamente, ele deveria se configurar dentro do grupo de Lorentz, necessariamente. Simetria de fase, por exemplo. Mas ele é um grupo unitário. É isso, está definido em princípio e a sobre parâmetros, um corpo, né, números complexos. Por enquanto, o que a gente viu, esses caras aqui são todos reais. Ok? Então, o 1 não está aí. Existe uma coisa que é homomorfa ao 1, o grupo guarda o mapa com ele, mas não é um mapa 1 para 1, que é o SO2, tá certo? Que é a rotação no plano, e esse cara está dentro, né, o subgrupo abeliano do grupo de Lorentz, que não tem nenhum. Tá certo? Mas o SO2, né, o 1, ele tem um homomorfismo com esse cara. Homomorfismo, né? Homomorfismo com esse cara. Mas ele em si é um grupo definido sobre, né, um conjunto de números complexos. E a gente não está falando sobre isso aqui. Princípios próximos são reais. Ok? Aqui, no grupo de Lorentz. Não aqui não, aqui é geral. Tá? Mas no grupo de Lorentz está tomando os parâmetros reais. Tá ok? Mas tem um homomorfo aí que está lá dentro sim, desse transformação. Tá? É quase, o cara parece um primo dele. O que eu queria dizer é o seguinte: defina uma transformação com o parâmetro ΔA, onde esse ΔA está definido como sendo um certo conjunto de valores de parâmetros dividido por N. Ou seja, escrito de uma maneira simpática, 1 vezes N vezes aí. Então, é um múltiplo desse conjunto de valores de parâmetros. Está dentro desse caso aí que a gente falou. Ok? Se esse N for suficientemente grande, então esse troço é infinitesimal. Ok? Agora, suponha que você pegue, faça uma transformação via com esse parâmetro, com esses valores de parâmetros. Depois você faça ela de novo. Depois faça ela de novo, N vezes. Você faz isso aqui N vezes. Certo? Porque esse cara daqui é um múltiplo do A e voltou. Ele gostou daquele tipo. Gostou mesmo. Porque esse cara daqui é um múltiplo do A, eu tenho o direito de escrever isso daqui simplesmente como sendo A vezes ΔA mais ΔA, etc., mais ΔA N vezes, portanto, A de N vezes ΔA, tá certo? Que a gente acabou de mostrar. Se isso daqui pudesse ser encarado como um múltiplo do A, eu estou definindo dessa maneira, então eu estou naquele subgrupo abeliano e o parâmetro correspondente ao resultado da composição é simplesmente a soma dos parâmetros. Não é isso que aconteceu aqui. Ó. O parâmetro correspondente é simplesmente a soma dos parâmetros. Ok? Então eu tenho o direito de escrever isso aqui, mas um cara com parâmetro N vezes ΔA é o próprio A de A. Então, aqui eu estou dizendo que o elemento do grupo princípio qualquer pode ser escrito como essa composição abeliana aqui de N passos, todos eles para a mesma carinha, né? O ΔA daquela maneira. Mas agora, evidentemente, eu posso encarar esse cara daqui como infinitesimal. Basta eu mandar esse N aqui para o infinito. É isso? Ok? Então, se eu encará-lo como infinitesimal,
delta A, delta I, bota assim, N indo para infinito, vírgula, delta I infinitesimal. Ok? E se ele é infinitesimal, esse cara que está escrito aqui, ó, ele poderia ser escrito para uma transformação, para uma transformação agora infinitesimal, ele poderia ser escrito simplesmente como isso aqui, ó. Na primeira ordem, né? Isso não é o caso geral, ok? Se esse cara não é infinitesimal, então tem mais termos aqui. Segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Mas se ele é infinitesimal, então parou aí, ok? E, portanto, se a gente olhar agora para essa expressão aqui, ó, substituir o que está escrito aqui, a gente vai chegar à conclusão de olhar A delta, 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 esse aqui, o A de A, este senhor que está aqui, ele é N vezes esse cara, vezes esse cara, vezes esse cara, ou seja, ele é 1 mais I delta I elevado a N. Eu só posso parar aqui se esse N tivesse sido mandado para infinito, ou seja, porque esse cara seja infinitesimal, eu paro na ordem 1. Então, na verdade, ele é o limite, também vai para infinito, isso está escrito aí. Ok? Ou seja, o A de A é o limite, também ele vai para infinito, de 1 mais, e agora eu escrevo esse cara como eu havia definido, AI sobre N. Bom, agora aqui está claro a exponencial. Voltei à história da exponencial. Usando essa ideia do subgrupo abeliano, a gente mostra de novo que eu posso obter de fato qualquer elemento do grupo através de interações a partir da identidade e que isso representa tomar uma exponencial. Ok? Isso aqui é de novo exponencial de I a I. Isso? Entendendo a exponencial, mas a exponencial de A como sendo o limite, também ele vai para infinito, de 1 mais A sobre N. Ok? O A aqui no caso é 8. Certo? Ok? Então a gente volta na situação da exponencial. Eu queria fazer os exemplos, até que hoje fosse uma aula de exemplos, mas acabei tomando mais tempo fazendo essa conta do que chegando nos exemplos. Aqui estava exponencial, eu acabei de apagar. Ok? Deixa eu só colocar aqui uma ideia de um exemplo e vocês fazem algumas coisas em casa, a gente confere isso na quinta-feira. O primeiro exemplo que a gente vai considerar, para checar essa história toda, é o exemplo 1. Vão ser rotações tridimensionais no espaço tridimensional. A primeira chamada é representação direta. Né? No primeiro lugar, eu imagino uma rotação tridimensional no espaço tridimensional. Ok? Aí você poderia começar essa brincadeira. Bom, quantas rotações independentes você tem no espaço tridimensional? 3. Tá certo? Para caracterizar, se isso for um grupo, para caracterizar esse grupo, eu precisaria de 3 geradores e 3 parâmetros. Né? O número de gerador e parâmetro sempre coincide, né? Sempre coincide, é o mesmo índice. Ok? Seria 3 geradores e 3 parâmetros. Então, por exemplo, em torno de x1. Ok? O que seria isso aqui? O x1 vai no x1', que em tese é uma função, vou chamar f1, de todos os x, tá certo? x1, x2, x3, etc. E de um parâmetro que eu vou chamar de φ1,
Não é φ elevado a 9, é o ângulo de giro em torno do eixo x. De quanto eu vou girar em torno do eixo x. Já declarei que eu vou girar em torno de x, de x1. Tá, ok? É a função de todos os x, daqui vamos chamar de todos os xis, se você quiser. Vou deixar assim, né? Poderia escrever até x min se quiser, mas aqui só vai até 3. X1, x2, x3. Ok? E que nesse caso aqui é simplesmente a identidade, é o próprio. Estou gerando em torno dele. Ok? O x2 vai no x'2, que é uma outra função em princípio, do mesmo conjunto de coordenadas, levando em conta o mesmo parâmetro, mas agora eu vou fazer uma mistura, não é isso? Cosseno de φ1 ele próprio, x2, aí depende se é horário, anti-horário, etc. Vamos lá, seno de φ1 x3. É isso? Ok? O x3 vai no x3' f3 de todos os x e desse parâmetro, se ali eu botei seno aqui é menos seno de φ1 x2 mais cosseno de φ1 x3. Ok? Acabou. Isso são as rotações em torno de um dado. Aqui eu estou trabalhando agora aqui. Em torno de um dado eixo específico, eu escolhi ali o eixo associado à coordenada 1. Ok? Então, muito bem, se eu for escrever então essa x' em termos do x original, como matriz, como é que eu vou escrever essa matriz? Vou escrever como 1, 0, 0, 0, 0, x1 não está participando de nada. Ok? E aqui eu vou escrever lá, ó, cosseno desse ângulo de φ1, seno de φ1, menos seno de φ1, cosseno de φ1. Então, essa matriz transforma x em x'. Ok? Teria x1, x2, x3, x2, x3. Agora, eu quero achar os geradores dessa transformação, os geradores dessa. Como é que eu faço? Bom, a gente já viu que o gerador está no espaço, está no setor infinitesimal. Ele é o primeiro desvio aqui da identidade, ele aparece o primeiro desvio da identidade. Então, a primeira coisa que eu vou tomar é φ1 infinitesimal, para só sobrar a primeira ordem, tá certo? Em φ1. Se eu fizer isso, essa transformação aqui passa a se escrever, ó, essa transformação aqui passa a se escrever como sendo, para olhar só a matriz, tá? 1, 0, 0, 0, 0. Cosseno de φ1 vai virar 1, é isso? Expansão do cosseno. 1 menos φ1 ao quadrado sobre 2 fatorial. φ1 ao quadrado já é de segunda ordem no parâmetro. A gente só considera termo até a primeira ordem, é isso? Então esse cara vira 1. Seno de φ1 é o próprio φ1 em primeira ordem. Aqui fica menos φ1 e aqui fica 1. Então a matriz vai para isso aqui, ó, infinitesimal. Agora olha só, a identidade aqui, ó. Então isso aqui é a identidade, eu já recolhi 1, 1 e 1, mais, aí o que sobrou aqui, ó? Sobrou 0, 0 e 0, porque esse 1 aqui foi recolhido da identidade. 0, 0 e φ1, 0 menos o φ1 e 0. É isso? Agora eu posso. Vai de novo. Estou tentando convencê-lo, né? Impressionante. Você tem que conversar com eles, jogar ele fora não adianta. Tem que rolar um papo. Eu tenho que falar a linguagem dele, pegar ele não quer dizer nada. 1 mais. Eu vou botar if em evidência, não é isso? Eu vou reproduzir essa expressão, ó. I a 1 Q1. Vou botar o I em evidência, vou botar o parâmetro em evidência, que no caso é o ângulo Q1, tá certo? E o que vai sobrar aqui? Bom, 0, 0, 0, 0, 0. Agora olha só, aqui seria φ1. Então aqui eu poria 1, mas como eu botei if1 aqui, sobrou menos Z. Ok? Esse cara é do φ1. Aqui é 0, aqui evidentemente é mais I, aqui é 0. Isso aqui, ó, eu vou chamar de gerador 1, associado ao parâmetro 1, associado à rotação em torno do eixo x. Certo?
Então, o gerador para rotações tridimensionais no espaço tridimensional. Então, isso é uma representação específica. Tá certo? Em torno do eixo X, assumiu essa cara daqui. Eu vou escrevê-lo, qual que é uma forma mais convencional, como sendo menos I, você bota esse menos I aqui em evidência, e aí a matriz fica 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1 e 0. Está aqui, ó. A maneira como a gente representa. Está aqui no gerador das rotações em torno do eixo associado à coordenada X. Ok? Para vocês mostrarem em casa, porque é uma conta absolutamente análoga, para vocês mostrarem em casa, adivinha quanto é que vai dar o gerador em torno de x2? Né? São 3 giros independentes, não é isso? Então, quanto é que daria o gerador em torno de x2? Vou fazer a mesma brincadeira, só que agora que vai ficar fixo é o x2. Então, aqui vai ficar 0, 1, 0, 0 e 0. Os cossenos e senos vão pegar aqui, ó. Não é isso? Ok? Fora isso, é a mesma história. Torna infinitesimal, separa a identidade, bota um I vezes φ2, né, no outro parâmetro, não é que é o quadrado, no outro parâmetro, é o ângulo em torno de outro eixo, não precisa ser igual a esse daqui, tá ok? E vai sobrar um φ2 que aparece aqui. Lembrando que, porque, enfim, questão do sistema de estrógeno, se isso daqui representa uma rotação de gramas anti-horária, no caso do φ2, que é o y, você vai trocar esses sinais aqui, tá certo? Então, confiram. O Q2 tem que dar a seguinte coisa. O Q2 tem que dar, olha para lá, menos I. E aí vai ter que dar aqui, lá no canto, ó, essa cabeça aqui, ó, ele vai dar menos 1, e nessa aqui ele vai dar mais 1. Ok? Então vocês confiram. 0, 0, menos 1, 0, 0, 0. Mais 1, 0, 0. Isso vai ser o Q2. Ok? Certo? O Q3, mesma história, né? Você vai fazer, então confio nisso. Você vai fazer a rotação e agora quem vai ficar quieto é o eixo do X3. Então agora a identidade vem aqui. E o teu bloco de transformação fica aqui, ó. Tá certo? Fica 0, 0, 1, 0, 0. E o teu bloco de transformação cosseno, seno, menos seno, cosseno fica aqui. Ok? Então dá para você ler o resultado, mas faça a conta para conferir. Se ali deu o bloquinho 1 e menos 1 aqui, ó. Agora o bloquinho vai dar aqui. Ok? Deixa eu ver se eu não. 0, me ajuda aí. X1, X3, né? X2, X1, X2. Isso. 1, 0, menos 1, 0, 0, 0. Se eu não errei, isso aí. Se eu errei, vocês me corrijam aqui na minha casa. Ó, os 3 geradores para essa representação do grupo de rotações 3D, no espaço 3D, estão definidos. Nada me proíbe de falar de rotações 3D no espaço Minkowski, que a gente vai falar, e aí são os mesmos geradores? Não, tem que ser matrizes 4x4, não é isso? Então, uma outra representação. Mas tem uma coisa que a gente escreveu aqui, ó, que eu não fixei a representação quando eu escrevi. Essa relação aqui tem que ser a mesma. Sejam os operadores definidos na representação direta, no próprio espaço 3D, sejam esses operadores, geradores definidos sobre qualquer outro espaço no qual você queira representar as rotações 3D. Tem que fechar. Tá certo? Então, a primeira coisa que você... Aquilo é chamada álgebra. A álgebra não depende da representação. Feita essa brincadeira, vê quanto é que dá aqui 1, Q2, menos Q2, Q1. Isso aqui é um comutador de Q1 com Q2. Tá certo? Ou seja, aquele lá vezes esse, menos esse vezes aquele lá. Então, alguém tem coragem de fazer essa conta agora, essa hora? Na verdade, como essa representação ela é adjunta dos elementos da matriz, Você já sabe que é adjunta, né? Você já sabe que é adjunta. Na representação adjunta, o que acontece é que os elementos de matriz vão ser escritos como as constantes de estrutura. Só que o Ivan está adiantando um fato que a gente ainda não sabe quem são essas constantes de estrutura aqui. Sabe, mas supondo que essa fosse a primeira vez que viram isso, essa constante de estrutura falta, vem daquele cálculo ali, calcular os comutadores, não é isso?
Então, se você fizer aqui 1 vezes Q2, ó, primeira linha, por qualquer coluna que você queira, como é tudo cheio de zero, vai dar zero. Então, esse primeiro cara aqui ó, é 0, 0, 0. Chato vou fazer só esse aqui, garanto que eu vou fazer os outros. Depois você pega essa segunda linha aqui, ó, ela só tem elemento diferente de zero na terceira. Então tem que pegar uma coluna com um terceiro ali. Senão, então, ó, pegou logo na primeira aqui, ó, a coluna com um terceiro aqui. 1. E depois não pega mais nada. 0 e 0. Depois você pega a terceira linha ali, ela é 0, menos 1 e 0, mas só tem na segunda. Então, olha só, ela vai pegar, aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui não tem nada na segunda. Então, morreu. 0, 0 e 0. Agora, esse cara tem um menos i, aquele ali também. Tá certo? Nesse produto, nós temos um sinal de menos aqui na frente. Ok? Agora tem que fazer o produto ao contrário. Então, tem esse sinal de menos, e terá um outro sinal de menos, que mais uma vez é o menos i desse com menos i desse. Que é igual a isso daqui. Então, dá mais. E agora a gente só faz o produto. Que 2 vezes que 1. Agora é esse vezes aquele. Ó. Só tem no terceiro. Então tem alguém aqui no terceiro. Segunda linha, que é menos 1. E esse daqui é menos 1 também. Na segunda linha. Então vai dar 0, 1, 0. O que mais? Né? A segunda linha desse cara daqui não pega ninguém. Tudo 0. Qualquer coluna que eu pegue lá. E a terceira linha pega quem tiver zero na primeira. Não tem ninguém. 0. Ok? 0, 0 e 0. Fecha e fecha. Igual. Olha só, sobrou 1 aqui, sobrou 1, esse cara vai ficar mais 1 aqui, esse cara vai ficar menos 1 nessa posição. Então isso vai dar 0, 1, 0. Menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Olha para esse cara. Olha para esse cara. Certo? Deu outro gerador. A gente fez que 1, que 2, que 2, que 1, apareceu que 3. Ainda não apareceu ele, apareceu i vezes ele, né? Porque deveria ter um menos i aqui na frente. Se aparecer exatamente ele, isso aqui é i vezes o terceiro. Ok? Provar, se vocês fizerem todas as outras contas que eu não faço hoje, já passei muito da hora, que a coisa geral que você vai achar é que I, que J, comutador, onde esse cara pode ser 1, 2 ou 3, esse também é I vezes epsilon I, J, K, K. Onde esse cara daqui é o tensor de Levitita, todo mundo conhece, tensor totalmente assimétrico. Ou seja, esse cara daqui é 1, se esses caras forem permutações, ou for uma permutação par de 1, 2, 3. Menos 1, se for uma permutação ímpar de 1, 2, 3. E evidentemente 0, se tiver qualquer índice repetido. 0 para índice repetido. Totalmente antissimétrico. Repetir um índice significa pegar uma diagonal, mesmo que parcial, isso dá 0. Esse é o epsilon. Tensor totalmente antissimétrico do Levitita. Então, por exemplo, aqui é Q1, Q2. Foi o que a gente fez, não é isso? Está dando Q3, esse cara que aparece aqui, portanto, é o epsilon 1, 2, 3. Pois isso é uma permutação par de 1, 2, 3. Aliás, é a própria. Então, esse cara daqui vale mais 1. Então, é exatamente 1 vezes esse cara. Se eu fizer Q2 com Q1, é óbvio que tem que dar menos isso. Vai dar o epsilon 2, 1, 3. A 2, 1, 3 é uma permutação ímpar, então vai aparecer o sinal de menos. Se eu fizer Q2 com Q3, deveria dar I epsilon 2, 3, 1, Q1. As 2, 3, 1 é uma permutação par também. Tá certo? Você passa 1 duas vezes, vai reproduzir 1, 2, 3. Então tem que dar Q2 com Q3 e Q1. Façam a conta. As constantes de estrutura do grupo de rotações tridimensionais são os elementos do Levitita a 3 índices. Bom, o que a gente vai ver na próxima aula? Vocês confiram isso aqui até o final. O que a gente vai ver na próxima aula? Eu vou fazer a rotação tridimensional no espaço de Minkowski. Os geradores não serão dados com matrizes 3x3. Claro que não. Todas as representações vão ter vão ser 4x4. Tá ok?
Mas quando a gente pegar o gerador de rotação tridimensional, no espaço Minkowski, o tempo está quieto. Não é isso? Estou fazendo uma rotação no espaço. Achar o gerador para a rotação em torno da coordenada x1, da coordenada x2, da coordenada x3, vão ser matrizes 4x4, mas quando a gente fizer esses comutadores, cai isso. Depois nós vamos fazer sobre funções escalares. Então, funções de x. O x eu vou mudar via rotações tridimensionais. Eu quero o cara que mexe na forma funcional dessa função f de x aí. Eu vou achar um cara. Aí você vai fazer, se a rotação for em torno de x1, como é que eu mexo nessa função? Então, f de x. Se eu mexer em x1, como é que eu transformo essa função? Se eu mexer em x2, como é que eu transformo? Se eu mexer em x3, por rotação, como é que eu transformo? Vou ter 3 geradores, que nem aqui. Não vão ter nada a ver com isso daqui. Não vão nem ser matrizes. Ou vão ser matrizes de dimensão infinita, mas não vão ter cara de matriz, vão ter cara de derivada. Ok? Faz a relação de comutação. Traz isso aqui de novo. Ok? Ou seja, a álgebra de um dado grupo, o setor infinitesimal do grupo, ele é independente da representação na maneira como a álgebra fecha, na definição das constantes de estrutura. Esses indivíduos aqui, claro, eles têm expressões diferentes. Ora são matrizes 3x3, ora são matrizes 4x4, ora vão aparecer como derivados, como a gente vai ver. Ok? Mas pouco importa a expressão que eles tenham, se eu estiver falando em rotações no espaço, rotações 3D, em qualquer espaço, no próprio espaço 3D, no espaço Minkowski, no espaço de funções escalares, onde você quiser, essa álgebra fecha exatamente isso. Isso é independente da representação. Isso precede a representação. Isso precede o espaço vetorial sobre o qual você resolveu colocar operadores que você associa os elementos do grupo. Ok? E essa é a mensagem. Desculpa aí o avanço da hora, a gente volta a ver esses exemplos, então aqui fecha. Isso tem mais um comentário para fazer, faz no espaço Minkowski, faz no espaço de funções escalares e começa a falar de mecânica quântica. Só queria entender melhor aquela afirmação do colega ali sobre a representação adjunta e a conexão dela com essas constantes de estrutura. Ah, ela é a boa. Ela é. Isso aqui pode ser escrito, se você quiser. Ó, pega uma qualquer aqui. Esse cara. O elemento linha J, coluna K. Tá certo? Isso aqui é proporcional a epsilon 2J. Certo? Olha aqui, se você pegar, por exemplo, dessa matriz aqui, pegar linha 2 ou coluna 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, linha 2 ou coluna 2, é tudo zero, porque você vai estar repetindo isso. Se você pegar linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 3, apareceu um valor, menos I, tá certo? Então, E2, 3, apareceu esse valor aqui, ó, menos 1 vezes mais I, deu mais I. Epsilon 2, 1, 3, ele é uma permutação ímpar de 1, 2, 3, não é isso? Então esse cara aqui, na verdade, deveria ter dado menos 1, deu mais I. Então o que a gente está vendo é que é essa constante de proporcionalidade. Ok? Então vamos de novo, vamos conferir aqui. Olha só, o elemento 2, 1, 3, primeira linha, terceira coluna é menos I vezes menos 1 é mais I. Então ele é menos I vezes epsilon 2, 1, 3. Isso aqui é uma permutação ímpar, né? Coloquei uma vez, cheguei no 2, 3. Esse cara aqui é menos 1 vezes menos I, vai dar um mais I. Se eu pegar, em vez da linha 1, coluna 3, pegar a linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1. É esse cara. É menos I. Vai dar menos I vezes linha 3, coluna 1. Isso é uma permutação par. Vai 1 e vai 2. É exatamente o valor. Agora, se você reparar, isso não é verdade só para o Q2, não. Isso é verdade para todos eles. Se você pegar o Q1, JK, se aqui for 1, aqui só pode ser 2 ou 3. Tá certo? Senão vai dar 0. E é justamente isso, ó, só tem linha 2. Linha 2, coluna 3, ou linha 3, coluna 2. Ok? Menos I vezes 1, se for linha 2, coluna 3. Então, se for o Q1 com a linha 2, coluna 3,
dá menos I. Y1, 2, 3 é mais 1, 2, 5 é menos I falado. Ok? E a mesma coisa do que 3, é só você fazer. Então, todos os geradores se escrevem em termos da constante estrutura. Certo? Eu chamo isso de representação de estrutura. A constante estrutura dá os elementos matriz dos geradores. Mais uma vez, naquela representação em particular. Isso não é verdade em qualquer representação. Ok? Então tem aí uma invasão desses caras aqui dentro. Coisa que não é geral, não é representação específica.